Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá pessoas, eu quero dar as boas noites, bem-vindas às pessoas que estão aqui ouvindo, assistindo, interessadas em questões de sexualidade, de saúde mental, de relacionamentos humanos, casais. Vocês sabem que eu trago sempre convidados, convidadas, pessoas que vêm trazer seus estudos, a sua ciência para nós. Dessa vez eu tenho uma psicóloga, doutora Mônica Teixeira. E ela vai contar algumas coisas importantes para a gente. Mas ela vai contar aquilo que ela andou estudando, mestrado, doutorado, ou seja, Mônica, muito obrigado por estar aqui e para nos ilustrar e para trazer informações para nós aprendermos coisas que são recentes. São estudos brasileiros aprendidos, desenvolvidos aqui no Brasil. Obrigado, Mônica. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Oswaldo. Uma alegria estar aqui, poder conversar com vocês e falar um pouco aí do que nós aprendemos e fomos pensando, né? Quando nós falamos em receptividade sexual, nós estamos pensando no estado emocional. Olha só, então ela já está contando pra gente o tema que ela veio trazer, receptividade sexual. Deixa eu falar para vocês, ela tem um livro, esse livro não é um livro para leigos, né, Mônica? Não, esse livro é um manual de aplicação da escala que a gente construiu. É uma escala de imagem, tá? Que a ideia é como é que a gente percebe no outro esse estado emocional. Né? O que é essa receptividade sexual? E já esclarecendo que a gente não está falando de uma aceitação imediata ao sexo, a gente está falando de um estado emocional que me predispõe ao contato humano, ao contato com o outro, que pode vir a ter um conteúdo sexual em algum momento, mas que num primeiro momento é esse contato, né? Eu estar aberta para conversar, para me aproximar, para receber a aproximação do outro. Que dentro de um processo de cortejamento, né, da paquera, do flerte, vai ser essencial que a gente consiga identificar, até para selecionar onde é que eu tenho mais chance de ser acolhido, se eu me aproximar. Quer dizer que é possível sim, então a gente aprender a reconhecer se a outra pessoa está minimamente disponível. É essa a questão? Como é que é? Peraí, é para isso que serve? A gente compra o livro e fica sabendo? Isso. Não é um teste que me dá essa garantia. Essa Na verdade, o que a gente vai entendendo é que nós já fazemos isso. A gente já percebe. Você que está nos ouvindo, assistindo pelo Instagram, assistindo também no YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, ou aqui pela Rádio Vibe Mundial, durante a próxima semanas, vocês vão estar sabendo dessa discussão. E essa convidada de hoje, a doutora Mônica, psicóloga, está contando que nós já fazemos essas coisas, mas os estudos nunca foram feitos desse jeito para a gente poder compreender através da psicologia algumas coisas, alguns aspectos. A gente então, já tem essa percepção. Viu? A gente, né? Isso já é uma característica nossa, da nossa biologia, da nossa espécie, perceber o estado emocional do outro. A questão é que a nossa percepção, né, a nossa expressão emocional, ela também é aprendida. Não só em termos culturais, mas dentro da minha história, né, e daquilo que eu acredito ou penso do que eu estou vendo. Olha só. Então, uma das coisas que a gente tem bem contado, né, que as pessoas mais tímidas, em geral, elas não têm uma dificuldade na percepção, elas não acreditam na percepção que elas têm. Né? E vão encontrar outras respostas para aquilo que elas estão vendo. Né? Então, é comum a gente ter algumas queixas de consultório, no sentido de, mas como é que eu sei se o outro está disponível, se o outro está aberto para eu chegar? Aí a gente vai investigar, e para isso que a gente pode pensar aqui no instrumento. A gente tem uma alteração de percepção, porque se eu tenho pessoas aí com algumas questões de neurodivergência, alguns estados psicopatológicos de alteração de humor, tem algumas outras coisas que agora eu não estou lembrando, alteram a nossa percepção. Isso é uma coisa que a gente vai precisar entender para poder trabalhar.
Mas pode ser que não seja uma alteração de percepção, mas sim o sentido que eu estou dando para o que eu estou vendo. Né? O quanto eu acredito que eu sou interessante, o quanto eu acredito que eu posso ser visto, que eu posso estar sendo olhado, desejado pelo outro, isso também passa. Ao mesmo tempo, a gente tem outras demandas no sentido de pessoas que até evitam exposição social, porque elas não querem lidar com a aproximação do outro. Então, não estou afim de conhecer ninguém e as pessoas se aproximam e eu vou ter que dizer não, isso me é desagradável, me sinto responsável, porque será que eu sinalizei alguma coisa? E não necessariamente, porque eu sinalizar fala de uma intenção. E um estado emocional, não necessariamente eu tenho uma intenção de sinalizar algo, né? Porque estar receptivo ao outro fala de uma sensação de bem-estar comigo, né? De uma tranquilidade, de uma conexão com o ambiente, com o momento, né? De estar curtindo este lugar. Não necessariamente eu estou dizendo ou mostrando alguma coisa que faz com que o outro ache que eu estou disponível para uma relação. Mas ele está vendo em mim que eu estou tranquila, que eu estou aberta. Não é? Ele não está vendo uma pessoa fechada ou se sentindo ameaçada de alguma forma. Quer dizer, existe como entender isso, mas você também estava dizendo que nós podemos estar perturbados por alguma circunstância. Eu estou de mau humor, por exemplo, então eu estou vendo. Eu não vou ver aquilo que a pessoa está emitindo, expressando, mas eu vou ter uma interpretação por causa do meu mau humor. Sim, né? Então, quando a gente fala de encontro, né, são duas pessoas. É o que um expressa e o outro lê. E nessa comunicação eu posso ter problemas no que está sendo expresso e naquilo que está sendo lido. Como é que a gente desfaz problemas de comunicação? Né? Geralmente é tentando ser mais claro, né? Tentando ser um pouco mais objetivo, né? E entendendo que o que o outro está me colocando tem a ver com ele, não exatamente tem a ver comigo. Né? Então, pensando numa situação de encontro, que é a proposta de avaliação do instrumento, por exemplo, né? Eu vejo no outro a disponibilidade e eu decido se eu me aproximo. Mas porque eu vejo uma receptividade ali, né? Uma emoção de abertura para esse encontro, não significa que a pessoa vai me receber, que ela vai dizer sim para mim. Né? Vai depender um pouco da minha habilidade de me aproximar, vai depender do quanto essa pessoa nesse momento decide que ela quer atuar sobre essa emoção. Não é? Porque nossos estados emocionais são orgânicos, são naturais, mas a gente decide como é que a gente expressa e como a gente atua no nosso estado emocional. E a receptividade sexual também. Olha, nós somos então responsáveis por aquilo que nós expressamos e mostramos. Nós podemos ser reativos emocionalmente porque os nossos corpos reagem, mas também existe a possibilidade então de uma modelagem, de uma modificação de como nós os expressamos. Sim. Tem limite, mas tem. Sim. E acho que o complicado, né, eu escuto um pouco essa queixa, né, de que assim, mas eu nem queria e o outro se aproxima e eu tenho que dizer não. Mas sim, a gente vai precisar ser assertivo, né? Que eu possa dizer o que eu quero ou não, ainda que a minha biologia diga que eu estou muito pronta, que eu estou fértil, isso tem muito estudo feminino falando, né, o quanto a fertilidade na mulher e o momento do ciclo acaba sinalizando algumas coisas fisicamente, ainda que eu esteja assim em idade fértil, que eu esteja bem, mas eu não quero uma parceria, eu não quero um encontro, que eu possa ser assertiva e que o outro possa aceitar essa comunicação. Ou seja, os humanos também mudam muito da biologia, mas nós temos que aprender a ser humanos então. Porque você está contando que às vezes a gente fica esperando como que, não precisa. Precisa sim, porque nós podemos dizer não, porque esse não quer dizer que hoje eu não quero exatamente com essa pessoa, ou eu tenho um outro plano de vida que me leva a outro objetivo naquele momento, por aquela situação. Um outro objetivo. Olha... Porque a gente não tem uma sexualidade que se expressa no sexo apenas para reprodução. Né? A gente tem aí uma série de outras funções para o exercício do sexo. A gente tem uma série de outras funções para esse encontro, para essa conversa, para essa troca com o outro.
Né? Você tem pesquisas que vão contar, por exemplo, na questão do flerte, né? Que o objetivo do flerte pode ser muito para se divertir. Que é, bom, se a gente vai para uma casa noturna, uma danceteria, um lugar para ouvir música, nós podemos estar nos divertindo e nós estamos talvez passando a imagem de que nós estamos mais disponíveis do que assistindo um congresso científico de cara feia, ouvindo gente falar o tempo todo. Sim, eu posso ter essa leitura do outro, mas eu preciso ter a confirmação, o que é que você quer. Confirmação. E aí que a gente possa ter essa assertividade, né? De eu dizer exatamente o que eu quero, não me sentir intimidado, me submeter a uma expectativa do outro pelo lugar onde eu estou. Tá. Né? Que talvez culturalmente falando é uma discussão que a gente vem tendo, né? De se ter a confirmação verbal, de se ouvir o que o outro está dizendo, não só aquilo que eu percebo do que ele me expressa, até porque várias coisas interferem na minha percepção, e não só pelo ambiente onde ele está. Né? Porque muitos problemas acontecem em função disso, né? Das pessoas fazerem uma leitura de ambiente, tá? Quem vem aqui tem tal intenção, se você tá, então você tem tal intenção. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Até porque acho que é importante lembrar, né? Quando a gente consegue perceber o estado emocional do outro, você não adivinha pensamento. O estado emocional não diz o que o outro pensa, não diz o que ele deseja ou qual a intenção que ele tem. Isso é interessante, porque você está nos dando uma aula de que, assim, nós podemos reconhecer o que as pessoas estão, se elas estão disponíveis emocionalmente, mas nós temos que prestar atenção também como é que nós estamos nos sentindo, as nossas condições, para saber se nós não estamos fazendo uma interpretação falseada. E, não, eu tenho certeza, eu estou bem, eu estou percebendo que aquela pessoa está disponível, então eu vou lá, me apresento, digo o que eu quero, mas ela pode dizer não. E a nossa cultura está discutindo exatamente isso nessa fase histórica, né? Não quer dizer não. Não, mas ela, ele, eu... As pessoas têm que estar de acordo para que algo mais aconteça. E a proposta dessa escala para profissionais, ou seja, isso aqui é exatamente para psicólogos estudarem, usarem na clínica. Isso, pensar em avaliação. E o que a gente faz? Então, eu sou psicólogo, eu estudo aqui, eu vou fazer a aplicação para a gente ensinar para as pessoas também o que são os instrumentos psicológicos. Porque você citou já um par de vezes a palavra instrumento. Isto é um instrumento que o psicólogo usa. Testes, escalas, formas de ajudar a compreender as pessoas que nos procuram no consultório. Em geral, como é que você vê, né? O que você vê nessa imagem? Quando você concorda que ela está receptiva ou não? E aí eu estou pensando aqui em alguns casos específicos de pessoas que tendem a dizer que não entendem, que não percebem, e que quando responde a escala, fala, olha, mas você responde como a maioria das pessoas responde. Então a tua percepção está alinhada com um grupo grande de pessoas. Né? Por isso que eu voltei, né? Em geral não é a nossa percepção que está alterada, mas é o que a gente pensa daquilo que a gente percebe. E o que eu penso tem a ver comigo, com a minha história, com o que eu penso de mim, com o que eu penso dos outros. Isso dá para a gente entender e descobrir, então, que se essa pessoa tem uma interpretação, pensa coisa diferente de uma maioria, bom, não é que é um erro, mas ela pode estar sofrendo com isso por pensar, por interpretar de uma maneira diferente, e nós podemos entender assim, puxa, realmente, usando escalas, instrumentos, testes psicológicos, nós podemos entender que esta ou aquela pessoa não está fazendo o que a média das outras pessoas no mesmo lugar está fazendo. Então a gente já sabe, opa, é uma interpretação individual. Quando a gente vai para a avaliação clínica é um pouco isso, né? Se tá diferente, o que está acontecendo que está diferente, né? A gente começa a pensar e investigar para tentar entender o que está acontecendo que está diferente. Né? Eu estou falando estou pensando aqui especificamente da diferença da interpretação. Mas a gente tem pessoas que de fato têm uma alteração da percepção. Sim. E aí é outra coisa. Né? É outra forma de lidar. O mais comum, não vou dizer que é o mais comum, mas a gente tem essas duas possibilidades. A percepção que pode ser ou falseada ou perturbada por alguma condição, mas
o que eu acho, o que eu penso. Essa é outra, olha. E são outras formas. E que geralmente traz muito sofrimento. Então isso já serve para psicólogos no consultório entender algumas coisas que estão trazendo sofrimento para dirigir, facilitar a gente chegar no que fazer no consultório. Olha. Mas então esse livro não está na livraria ali para as pessoas comprarem, né? Até podem, mas eu não sei se vai ter uso, não vai né? ter, exatamente. Você também fez questão de me fazer compreender que assim, isso é diferente daqueles testes que saem em revistas ou websites, que descubra se você é o quê. Não. Por quê? Não tem nada disso. Não. Não tem nada disso. Aquelas podem ser até brincadeiras, até pode trazer algum grau de verdade, mas assim, aquilo tem outros objetivos. Não Fazer tem você nada disso. acessar lá, ler e outras coisas. Isso Não. aqui tem outro Não objetivo. tem nada disso. Acho que nenhum instrumento de psicologia tem esse tipo de função, né? Mas acho que pensar a receptividade sexual aqui nesse campo, né, é uma proposta conceitual, né, para a gente começar a pensar algumas coisas que podem estar interferindo nas relações, em como a gente percebe o outro, de como a gente lida com a nossa percepção em relação ao outro. Que no campo das emoções acho que tem várias coisas que dá para pensar, né? Não só quando você conhece alguém, mas mesmo nos relacionamentos de longo prazo, que você já conhece o outro, né? O quanto, acho que vem tendo aí algumas discussões nesse campo, né? O quanto a gente para perceber o estado emocional do outro e buscar entender como é que você está e o que você está disponível ou não. Né? Pensando aqui, né, nas relações amorosas, por exemplo. Algumas pessoas vão entender que o cortejamento você faz uma vez só, né? A aproximação, não te conheço, né? Essa aproximação, tal, uma vez que a gente tem um compromisso, tem um relacionamento, isso não precisa mais acontecer. Que acaba sendo um problema. Precisa continuar acontecendo. Precisa continuar acontecendo, não é? Porque você não está sempre no mesmo estado emocional. Você não está sempre receptivo. Que você está falando sempre de estados emocionais, eu fico imaginando as pessoas ouvindo e tipo, será que todos nós sabemos até dar nomes para as emoções, para dizer assim, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo? Ou às vezes a gente passa a pensar e não a entender o que está sentindo. Porque quando você fala de percepção, do que a gente sente, as emoções, e depois conta do que a gente pensa, são duas coisas diferentes e nem sempre a gente presta atenção no que sente, a gente pressupõe. Emoção eu gosto de pensar, né? Emoção é uma coisa física, é no corpo que ela acontece. O corpo manifesta sensações físicas que se associam àquilo que chamamos emoções, exato. Que a gente dá nomes de emoções. E que a gente dá nome de emoções e que a gente pensa sobre, que a gente dá sentido. Estou assim por causa disso e daquilo. Isso é pensar, não é sentir. Isso é pensar. Estou assim por causa disso e daquilo, né? Sentir é perceber o que eu estou sentindo. E a gente expressa. E muito dessa receptividade vem pelas emoções, você está contando? É um estado emocional, quando eu chamo de receptividade emocional. Receptividade sexual é um estado emocional. Agora, se eu vou dizer sim para a aproximação do outro, isso é uma decisão minha. Isso tem uma mediação do pensar, da nossa história de vida, desse contexto social, dos meus objetivos de vida. Eu posso estar assim, emocionalmente disponível, aberta para uma relação, até num período de maior fertilidade, com os hormônios contando que é interessante o encontro, pensando aqui, né, que o desejo, o sexo, ele é uma necessidade básica humana, mas eu posso não querer isso hoje. E aí voltamos para a questão do comunicar e do atender o que o outro está posicionando, né? Não só do aceitar a posição, né? Porque você diz não e o outro aceitar, mas de eu também conseguir dizer não. Voltamos para o ser humano, mas você está falando de estudar algumas bases para compreender a diferença entre o que a gente sente, o que a gente pensa, como nós reagimos, como nós nos mostramos, como percebemos o outro, como somos percebidos. É um estudo brincado, né? Porque envolve todo um sistema... Vou tentar separar, né? Como eu estou, como eu me percebo, né? Sentido eu dou para isso, o que o outro vê em mim, o que eu comunico para ele. E
como a gente se relaciona. Tem um sistema entrelaçado de comunicações e comportamentos aí. Tem. E aí pode haver uma tomada de decisão, sim ou não. Você está contando para a gente que a gente não pode pressupor e procurar entender, não é entender essa pessoa hoje, mas isso continua acontecendo ao longo da vida, porque a gente muda, inclusive. Até, você falou até assim, a gente muda o estado de humor hoje ou amanhã. Ao longo do dia. Ao longo do dia. Ah, é verdade. Tem gente que não percebe isso, né? Parece que assim, não, eu sou sempre assim. Não é. Tem horas que a gente está mais entristecido. Não é depressivo. Sim, É? entristecido. Mas, pô, tá alegre, feliz, Sim, contente, sim. ansioso, preocupado, nervoso. E isso também é legal, né? O meu estado emocional, ele é expresso, ele vem aqui na minha face. O contrário também é verdadeiro, né? Eu quero ir para o encontro, eu quero conhecer alguém, mas como é que eu tô? Certo. Dependendo de como foi meu dia, do que está acontecendo na minha vida, é possível que eu não expresse que eu tenho esse desejo. É possível que as emoções aqui não estejam tão abertas assim ao encontro com o outro, que eu esteja talvez mais entristecida, preocupada com questões minhas e não haja muito espaço. Uma pergunta, Mônica. O que levou você a estudar essas questões? Porque eu estou compreendendo que você levou bastante tempo estudando isso. Conta para as pessoas aí. É fácil a gente estudar isso? A gente assim, a gente começa a semana passada, já manda imprimir o livro? Não, porque quando, né, fazer uma proposta conceitual e pensando nesse tema específico passa por vários campos da ciência, né? Não é só a psicologia. Tem psicologia evolutiva, tem biologia, tem a sociobiologia. Para não falar de aspectos de cultura, vou ficar só aqui, de neurociência e por aí vai, né? Então, tem uma grande construção. Mas acho que vem um pouco dessa demanda clínica, né? De, tá, mas o que eu estou vendo, o que eu tenho que ver, mas e aí, eu não quero expressar, e não é isso que eu quero expressar, e o que o outro está lendo em mim. Ao mesmo tempo, a gente tem as situações da neurodivergência, o que eles não estão vendo no outro. Então, até para a gente poder ter instrumentos para trabalhar no sentido de tentar perceber onde é que estão as diferenças de percepção, a gente tem que ter aí uma linha de base no sentido de o que a maioria das pessoas percebe. E aí precisa fazer um estudo para entender. E a ideia, inicialmente, é construir isso, né? O que as pessoas percebem como receptivo. Então, a proposta era trazer mais isso. O que as pessoas percebem como receptivo? E aí eu conto um pouco para vocês, né? Pensando a partir de emoções básicas, né? O que elas compreendem como receptivo parte de um estado muito próximo da alegria, né? Da abertura de sorriso, da abertura de olhar, que tem a ver com essa sensação, com esse bem-estar interno de como é que eu estou. Olha. Que mescla também pode mesclar com a ciclagem hormonal, mas que tem a ver com como eu estou nesse momento. Então, se a gente for pensar no campo da atratividade, por exemplo, uma das coisas que compõem a atratividade é se eu estou bem comigo. Ouviram isso? A outra pessoa é atraente. Se eu estiver bem comigo, eu percebo a outra pessoa atraente. Sou mais vista como atrativa. E sou mais visto como atraente. Mônica, eu gostei de estar conversando com você porque você me fez pensar algumas coisas. Eu costumo dizer uma coisa aqui, porque sempre que eu ouço algo diferente, eu saio durante a semana procurando aplicar isso, procurar entender isso e saber se isso vai me ajudar aqui, ali ou lá, no meu trabalho, por exemplo. Então, eu quero agradecer a tua participação aqui, a sua disponibilidade. Domingo à noite, gente, aqui em São Paulo, vamos lá, atravessa a cidade para a gente poder conversar. Obrigado mesmo, obrigado. É muito importante ter a sua presença aqui e os nossos outros convidados que já sabem que quando vem para cá, eu estou muito feliz de estar recebendo, ouvindo e discutindo essas coisas. E com isso, eu também quero agradecer assim ao Felipe Vaz, que está sempre ali atrás das comunicações nossas,
Ao Tomás, lá na técnica da rádio, lá, ele está sempre de olho para saber o que tem que fazer. A Carla Zeli está sempre ouvindo e vendo e mandando mensagens para a gente. Nem sempre a gente consegue ler, né? Porque tem que trocar o óculos. Mas, obrigado por vocês que assistem, que venham a seguir o Café com Sexologia aí no Instagram, no YouTube. Assistam esses episódios todos. Nós temos todos os episódios gravados lá no Instituto Paulista de Sexualidade ou na Rádio Vibe Mundial. É fácil achar e a gente precisa discutir esses assuntos. Obrigado vocês que assistem. Até semana que vem nós vamos ter uma historiadora aqui conversando sobre as mulheres e essas questões históricas. Até mais, gente. Bom fim de semana.